Olá, boa tarde. Hoje é 13 de fevereiro de 2024. 13 de 2 de 2024. Esse acontecimento que eu vou mostrar para você é um acontecimento extraordinário que um apóstolo fez, que Jesus fez não igual a esse, mas ressuscitou alguém. Então Jesus ressuscitou algumas pessoas e um apóstolo conseguiu ressuscitar um ser humano normal. Jesus era um ser humano, mas não era um ser humano normal. Jesus era o Filho de Deus que reencarneceu. O Verbo se fez carne. Jesus ele conseguiu ficar igual nós e hoje ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus ele não era um ser humano normal. Ele era se tornou um ser humano, mas um ser humano filho de Deus. No espiritual ele era filho de Deus. Então Jesus conseguiu ressuscitar alguém. O apóstolo Pedro também conseguiu. Vou mostrar para vocês esse acontecimento bíblico, isso aqui é tão forte. E o porquê que não acontece mais isso nos dias de hoje? Por falta, nós temos que crer, o ser humano tem que crer que pode acontecer os milagres, as curas e as libertações. E isso acontecerá. Ó, Atos 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Que aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo lavado, o depositaram no quarto alto. Então essa mulher se chamava Tabita, que significa Docas. Então o que foi que aconteceu? Ela era uma discípula de Jesus Cristo. E além dela ser uma discípula de Jesus Cristo, ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Então ela fazia boas obras e fazia esmolas. Em outras palavras, ela dava esmolas, ajudava as pessoas que precisavam. Então ela cria em Deus e em Jesus Cristo. Esse acontecimento causa até algo extraordinário, até o nosso pensamento dá até como se fosse, não digo nem uma dor, digo, sabe, uma crença em nós que Deus pode fazer o mesmo no dia de hoje, é isso que causa. Eu estou lendo o livro de Atos e estou lendo, e eu estou lendo isso aqui hoje, estou fazendo esse vídeo para as pessoas que verem. Então, é muito interessante. Ó. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Então ela era uma pessoa que fazia boas obras, coisas boas, que ajudava o seu próximo, né? E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ficou enferma, doente, morreu. E tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. Então ela já tinha morrido. Só que as pessoas ouviram falar que quem estava naquelas cercanias, naqueles lugares, Pedro, o apóstolo Pedro. Então veja o que aconteceu. E como Lida era perto de Jope, então Pedro estava em Lida, já tinha conseguido ali a cura do Enéas através da intervenção de Deus e de Jesus Cristo, lógico. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse ir ter com eles. Então os discípulos queriam que Pedro fosse até com eles. Queria ouvir as mensagens do Senhor e queria vê-lo, e queria não só isso, mas queria dizer que Tabita tinha morrido e crendo que Pedro o ressuscitaria. E Pedro ressuscitou ela. Ó, e levando Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, aonde a Tabita estava morta. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Doca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Isso aqui é muito forte. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olha só. Então, o que foi que Pedro conseguiu aqui por a intervenção de Deus e de Jesus Cristo? Pedro se ajoelhou e orou. Então, toda vez que você for sair da sua casa, for no mercantil, for em qualquer canto, em qualquer lugar, você entrega a sua vida a Deus. Meu Deus, eu entrego minha vida a Ti. Deus me protege, me guarda, me livre de todo mal, tanto na minha ida como na minha vinda.
e Deus, através da sua oração por fé, Deus lhe protegerá. Só que aqui, os discípulos que ouviram falar que Pedro estava em Lide e ouviram falar que eles fizeram um milagre, que foi Pedro que disse: Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta. E Enéas se levantou. Olha só. Quando eles ouviram isso, eles mandaram chamar Pedro. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Então eles creram que Pedro ressuscitaria Tábita. E Pedro ressuscitou. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Então ela é uma serva de Deus e de Jesus Cristo, do Pai Celestial e do Filho dele. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Então Pedro, quando estava lá no quarto onde Tabita estava, morta, então Pedro se ajoelhou e orou. Orou ao Pai Celestial. E voltando-se para o corpo, então Pedro se ajoelhou e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Isso aqui é um milagre extraordinário. Aqui foi um impossível acontecendo. Então Pedro orou a Deus: meu Deus, eu creio que assim quando eu disser levanta-te, Tabita, ela vai se levantar e vai reviver. Então Pedro deve ter feito algo parecido. E por que que hoje não acontece isso normalmente? Porque falta as pessoas crerem em Deus, que Ele pode fazer o mesmo que Ele operou no passado. Imagine que morresse alguém em algum canto e alguém soubesse assim: rapaz, tem um homem de Deus ali, tem mulheres de Deus ali. Vamos lá chamar ele para que eles orem, para que ela ressuscite, ou o homem ou a mulher. Só que hoje nós não temos o costume de fazer isso. No passado, quando se morria alguém e sabia-se que tinha algum servo de Jesus Cristo e de Deus, rapidamente era chamada aquela pessoa para ver se conseguia ressuscitar aquela pessoa. Jesus ressuscitou, os apóstolos ressuscitaram várias e várias pessoas também. Isso é algo extraordinário que aconteceu. E ele, dando-lhe a mão, o levantou e, chamando os santos e as viúvas, o apresentou vivo. Olha só, então ela tinha morrido. Pedro orou e apresentou ela viva, a Tabita, a quem? Aos santos e as viúvas. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então foi notório, e muitos, mas muitos creram no Senhor. Então tudo isso que aconteceu no passado pode acontecer hoje. Então o que é que nós temos que fazer é crer, ler, escutar e crer. Ler, escutar e crer, e pedir força a Deus para ser um seguidor dele. E ficou isso, ficou muitos dias em Jope, como certo Simão curtidor. Esse certo Simão curtidor trabalhava no largar, pisando uvas. Então ele ficou bastante tempo naquele lugar e depois ele foi para outros campos, Pedro. Então houve esse grande milagre. Você que não sabia, Tabita era uma discípula chamada Tabita, morava lá em Jope e infelizmente ficou enferma, morreu, e um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo ressuscitou ela, se ajoelhou, orou e disse: levanta-te, Tabita, e ela se levantou. Olha só o que aconteceu naqueles tempos. Todo mundo ficou maravilhado, todo mundo ficou atônito, pasmo, com aquele grande milagre daquela ressurreição. Então algumas pessoas ressuscitaram, porque Deus tinha um propósito na ressurreição delas. Deus queria mostrar para a cidade que ele tinha ressuscitado juntamente com um servo dele, e conseguiu. Então Deus abençoe você e sua família. Isso pode acontecer nos dias de hoje ou nos dias futuros ainda, até a vinda do Senhor Jesus Cristo através de crer. Veja que eles viram aí, Pedro está lá em Lida, vai lá chamar ele e diz que ele vinha aqui, crendo que ele ressuscitaria Tabita, e a Tabita ressuscitou. E isso foi um milagre muito grande que fez com que pessoas cresçam no Senhor. É algo extraordinário. Então Deus abençoe você e sua família.